Marcos capítulo 10, versículo 32 até o versículo 33. E ia no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e o seguiam, atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e entregarão aos gentios. Escarnecerão e o aceitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus, ele estava aí seguindo na época essa tradição de ir para Jerusalém na Páscoa. Então ele estava indo para Jerusalém com seus discípulos. Jesus, ele tinha todos os motivos para não ir para Jerusalém, porque ele sabia o que estava esperando. Ele sabia o que o aguardava, mas ele estava indo. E os discípulos estavam assim maravilhados, né? E ver que Jesus estava ali tomando essa decisão de ir para Jerusalém, pelo que ele já tinha sofrido antes. E tornou a tomar consigo os 12 e começou a dizer-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir. Jesus, ele sabia o que estava para vir sobre a vida dele. Ele sabia que a sua ida a Jerusalém não seria coisa boa. Mas ele está fazendo isso, ele está cumprindo a missão dele. E ele estava tentando mostrar para os discípulos. Jesus sempre ele fortaleceu os seus discípulos, sempre mostrou para os seus discípulos o preço que é ser realmente discípulo dele. O preço que é entrar no reino de Deus. Ele começou a dizer no versículo 33 de Marcos 10, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem, que é um título que dá, será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte. Então você vê aí que Jesus, ele está ali com os sacerdotes, está ali com os... Era um momento muito assim de agonia para Jesus, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele ia ser entregue a esses homens que não estavam pensando no reino de Deus. Eles não queriam reconhecer Jesus, o verdadeiro Messias, o Salvador. Eles tinham certeza, eles sabiam que as Escrituras estavam falando. Mas em João há uma declaração que diz que os sacerdotes, os escribas, eles disseram: se nós deixarmos esse homem aí fazer o que ele quer, os romanos vão vir aqui e vão nos tirar a nação, ou os privilégios, porque eles estavam aproveitando a religiosidade do povo, a festa da Páscoa, para tirar vantagem. Mas Jesus estava dizendo: eu sei para onde eu vou. E aí no versículo 34 diz: e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus, ele mostra para os seus discípulos, ele mostra para aquelas pessoas, que se ele quisesse, ele poderia não passar por isso. Ele poderia dizer assim: eu não tenho culpa de Adão ter pecado. Não, mas ele veio por amor, porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, nos amou. Está lá em Romanos. Jesus, ele veio, ele sabia o que ia acontecer com ele, mas ele estava ensinando aos seus discípulos que o preço que tem que pagar para seguir Jesus. Hoje está se pregando um evangelho que você, de qualquer jeito, você entra no céu. E não é isso não. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. João 1:12, Todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus,
É preciso receber. Receber Jesus não é apenas dizer que é gospel, que é evangélico, que é isso. Não, você tem que dizer, eu sou discípulo de Jesus. Eu sei a consequência de ser um verdadeiro discípulo. Eu não preciso ir para a cruz, mas eu tenho que suportar ser escarnecido, ser açoitado, ser cuspido, ser negado. Jesus, ele sabia o que ia acontecer. E você lá no mais íntimo do seu ser, você sabe o que acontece quando você não segue ao Senhor Jesus. Quando você não está ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Você sabe muito bem, lá no seu íntimo, você lê a palavra, você ouve a palavra, você entende, sabe muito bem. Não precisa dizer. Então, quer ter a vida eterna? Siga a Jesus.